Olá, todo mundo. Esperar o pessoal entrar aí, mas já dou o olá porque tem gente que assiste depois gravado. Daqui a pouco eu vou conversar com meu amigo Fernando. E Priscila. Fala, Zé. Zé Vieira, tudo bem? Aqui, ó, vamos arrancar o escorpião do bolso do rapaz aí. O doutor Fernando já entrou, meu amigo. Vamos conversar. Daqui a pouco ele já solicitou. Aqui. Pronto, já aceitei. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Você só Tá ouvindo bem aí? Agora eu tô, 100%. Show E de aí, meu amigo? bola. Quanto E tempo, aí? hein? Pois é, meu. Coisa, Tô vendo né? que Essa pandemia aí, os encontros, os encontros de atualização, né? Geralmente reduziram bastante, são mais online. Agora a gente acabou se vendo menos aí, né? Mas Pois que é, tô bom esse doido bate-papo aí pra gente. pra ver se ano que vem as coisas voltam os nossos eventos. Já estão voltando aos poucos, né? Os pequenos cursos, mas congresso, aquela coisa que a gente gosta de fazer esse bate-papo, tá em falta. Mas temos essa oportunidade do online, né? Nosso segundo bate-papo aí. Tô acompanhando tudo daqui. Tô vendo que não para de crescer, né? Parabéns, cara. Parabéns. Ah, Foi o valeu. quê? Foi 2019, não foi que a gente fez aquele curso em São Paulo? Que a gente. É, acho que faz uns 2 anos aí, né? Que a Oh, gente se foi. conheceu lá em São Paulo. Foi no curso E do Arthur, não foi? do Arthur Lemos, é isso aí. Isso, isso. Cara, peraí, E aí, deixa eu dar. Pode falar. vamos falar então um pouquinho hoje sobre esse hormônio andrógeno tão importante aí para o homem, testosterona, aí estou à tua disposição aí para a gente poder trocar experiências aí, dividir um pouquinho sobre esse hormônio que impacta tanto a vida dos homens e das mulheres, né? Mas em especial Sim. dos homens aí que muitas vezes sofrem, né, com a deficiência de o hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona. Cara, então, primeiro, né, deixa eu apresentar para quem é do meu Instagram, quem não te conhece. Como a gente estava falando, pessoal, conheci o Dr. Fernando em São Paulo, a gente participando do evento do Arthur. Arthur Lemos, todo mundo já me ouviu falar sobre ele aqui, um curso de atualização. E saímos para poder tomar um vinho, para bater um papo lá. E combinamos fazer uma live. Eu fui falar sobre um consenso, né, que é muito utilizado, que eu uso no consultório para conversar com o paciente, sobre a importância da testosterona. E aí ele se apresentou como profissional que é da urologia. E marcamos uma primeira live que foi muito legal, passou muita informação para todo mundo que estava acompanhando. E desde então eu venho acompanhando, ele está lá no sul, mas vendo o crescimento, a clínica, tudo que já está fazendo, que já é uma referência. E assim, meu amigo, eu queria começar te perguntando algumas coisas básicas que chegam para mim, que eu vejo aqui, como, por exemplo, o que as pessoas me pediram? Assim, pergunta, conversa, vocês podiam falar lá, por exemplo, quando há uma queixa de libido, o que deve ser avaliado? Vamos falar do básico, né? O que deve ser avaliado? As pessoas perguntam se tem que pensar só na testosterona. As pessoas perguntam a importância dos medicamentos inibidores da PDE, né, que é o tadalafil da vida, sildenafil. Então, assim, nós temos muito assunto para poder tratar aqui. Mas eu vou começar do básico. Queixa de libido, a pessoa chega ao consultório. Qual que é a primeira abordagem? O que é a urologia? O que você, na prática, costuma orientar seu paciente? Primeira coisa que a gente precisa ver, Dias, é se esse paciente, na verdade, a gente sempre fala, né?
nós temos que avaliar o paciente como um todo. Então, a gente tem que saber exatamente a condição física atual do paciente. Os pacientes confundem muito também libido com falta de ereção, né? A libido é a vontade, é o estímulo para se ter a relação sexual, e a ereção, né, é a ereção do órgão propriamente dita, que muitas vezes está dissociado da libido. Então, muitas vezes o paciente tem libido, mas não tem uma boa relação sexual por problema de ereção. Mas, enfim, voltando a questão da avaliação, nós avaliamos bem esse paciente, tá? Para ver qual é a condição física atual, percentual de gordura, se esse paciente é um paciente saudável, a circunferência abdominal é um índice muito importante para ser avaliado. Nós sabemos que os homens que têm uma circunferência abdominal acima de 102 centímetros já têm um risco muito maior de ter problemas relacionados à ereção, né? E a partir dessa avaliação, então, nós podemos estabelecer algumas conclusões, né? E essa avaliação, então, é seguida por uma pergunta muito importante, que é: o senhor toma algum medicamento? Né? Por quê? Porque os medicamentos têm um efeito, existem determinados medicamentos que têm um efeito muito importante, tanto na libido quanto na ereção. Vou dar um exemplo para vocês: os antidepressivos, tá? Os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, por exemplo, eles têm um papel, inclusive, para o tratamento da ejaculação precoce, ou seja, aquela sensibilidade aumentada. No momento em que você usa esse remédio, muitas vezes ele pode ter um efeito também negativo na sua libido, né? Dependendo da dose que você usa, dependendo da combinação com outros medicamentos psiquiátricos, enfim, você pode ter um comprometimento da libido. Outra questão que nós avaliamos também, que é muito importante, questão intestinal, modulação intestinal. A gente sabe que hoje o intestino é o segundo cérebro. 90% da serotonina que é produzida no corpo é produzida pelo nosso intestino. Se esse paciente está com uma desbiose, se esse paciente está com alguma alteração no equilíbrio da flora intestinal, também isso aí pode ter um impacto na questão da libido. Outra questão que nós avaliamos: como é que esse paciente está dormindo? Será que esse paciente está dormindo bem? Será que o sono dele é um sono reparador? Porque a gente sabe que na fase do sono REM é a fase onde a gente produz a grande maioria dos nossos hormônios anabólicos, entre eles a testosterona. Então, se esse paciente não está dormindo bem, a gente tem que avaliar isso. E aí, diante dessa anamnese, nós também lançamos mão de exames laboratoriais para ver se esse paciente realmente não está com algum desequilíbrio hormonal que possa estar impactando na questão da vontade de ter relação sexual. Tá? Existe também uma questão associada que é muito comum, mas muito comum, que é... Como é que eu vou explicar isso? Mas quando o homem tem dificuldade para ter relação sexual, que ele tem alguma falha no meio do processo, aquilo gera uma ansiedade de desempenho sexual. E essa ansiedade de desempenho faz com que o nosso inconsciente tente nos afastar daquela situação que gera sofrimento emocional. Sim. E ele, através disso, ele consegue cortar a nossa libido também. Na verdade, ele tenta nos afastar da relação. E aí o homem acha que não tem libido, mas na verdade tem essa questão dessa ansiedade de desempenho. Então são muitos fatores que nós temos que avaliar, né, para então poder determinar se esse paciente tem alguma questão orgânica, se ele tem alguma questão emocional, né? E a gente sabe, então, que muitas vezes, na grande parte das vezes, o que acontece é uma deficiência na produção de testosterona. E aí nós precisamos avaliar por que está ocorrendo essa deficiência na produção de testosterona. A produção de testosterona pelo homem, ela tende a sofrer uma queda que pode chegar a 2% ao ano a partir dos 30 anos de idade.
E ela é muito complexa, a produção de testosterona, porque ela envolve uma série de neurotransmissores, uma série de cofatores que são importantíssimos. Vou citar alguns só, para vocês terem uma ideia como é complexo. Primeiro, testosterona precisa de colesterol. Se o paciente usa, por exemplo, uma dose muito alta de estatina, naturalmente, estatinas são aquelas drogas para baixar o colesterol. Naturalmente, esse paciente pode, então, sofrer já no início um impacto na sua produção de testosterona. Mas, além disso, tá? O hormônio da tireoide, por exemplo, é um hormônio que atua lá dentro do testículo, que vai fazer com que o receptor do LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio produzido pelo nosso cérebro, uma glândulazinha que nós temos dentro do cérebro, que vai lá estimular o nosso testículo a produzir testosterona, ela precisa do T3 lá dentro do testículo para estimular para esse receptor de LH. Nós temos as interleucinas, nós temos, enfim, uma série de cofatores que são a ocitocina, a inibina, as prostaglandinas, enfim, uma série de fatores que são importantes para a produção de testosterona. E se há algum desequilíbrio nesses fatores, naturalmente, a pessoa tende a produzir menos testosterona. Outra questão importante. Posso continuar falando? Pode falando. A hora que quiser. Eu estou igual entrevistador. Você vai falando, eu vou anotando algumas coisas para te perguntar depois. Pode ir falando, tá legal. Depois eu te pergunto. Outra coisa importante, o álcool, tá? O álcool impacta muito numa enzima que nós temos chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela é responsável pela conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Na verdade, em suma, a dihidro, ela tem um papel muito mais relevante na libido do que a própria testosterona. No momento em que nós temos, então, uma inibição dessa enzima, nós muitas vezes acabamos desviando o eixo da produção hormonal para um eixo relacionado a uma outra enzima que se chama aromatase, que vai, então, fazer com que a gente, em vez de produzir dihidrotestosterona, acabe produzindo mais estrogênio. Então, enfim, são vários fatores que impactam na produção de testosterona. E nem sempre é necessário a gente repor testosterona. Muitas vezes, a gente corrigindo esses fatores, nós conseguimos, então, estimular uma produção natural de testosterona. Outro fator importante. Como é que nós podemos estimular essa produção de testosterona de forma natural? Além de melhorar o sono, além de melhorar o intestino, além de exercício físico. Nós sabemos que as miocinas produzidas pelos nossos músculos, que são órgãos endócrinos, também a irisina, por exemplo, várias miocinas, elas têm um papel importante também nesse estímulo da produção de hormônios anabólicos, entre eles a testosterona. Então, nós precisamos normalizar esses hábitos de vida saudáveis dos pacientes, tentar emagrecer esses pacientes, porque muitas vezes o tecido adiposo atua através do hiperinsulinismo, com a produção de hormônios também que são contrários à testosterona livre. Eles vão acabar sequestrando a nossa testosterona e nós vamos ter pouca testosterona livre ou biodisponível para, enfim, ter uma boa relação sexual, para ter uma boa libido. É uma coisa complexa, por isso que é tão lindo, porque a gente precisa avaliar todos esses fatores para poder entregar para o paciente uma solução, Não é simplesmente repor testosterona. É isso que eu queria, que seria um próximo passo, porque tem gente que acha que assim, dosou a testosterona, tá baixa, repõe, sem ainda ter aquela avaliação individual, sem avaliar o quadro clínico. Mas assim, primeira coisa que eu anotei aqui, igual eu falei, eu vou anotando as coisas que você está falando, com algumas perguntas que tem aqui, você já respondeu, inclusive. Eu queria te fazer uma pergunta do seu lado, a sua questão da urologia, porque assim, eu tenho outros colegas, amigos que são da urologia, mas que não têm essa abordagem. Então, estou vendo você falar aí, intestino, atividade física,
sono, o que normalmente, quando a gente faz uma cadeira de básica ali, não se fala muito. O que que a integrativa trouxe para você dentro do que você já trabalhava com excelência, que você falou, caramba, eu não tinha visto isso, eu tenho que dar mais um pouco de atenção com essa visão, digamos assim, da integrativa no geral. Porque eu estou vendo assim que é muito. Eu tenho, inclusive, um colega nosso que é o Uro, que acompanha lá comigo, e ele fala, diz, ó, conversa como se eu não fosse da área, porque eu só trabalho com cirurgia, eu não trabalho nada com a parte da fisiologia, eu não tenho nada dessa visão. E eu acho muito legal quando seja. Outro dia eu conversei com um amigo cardiologista, ou quem. Porque eu não tive uma formação básica, assim, eu fui direto para a integrativa. E eu queria ver, assim, do que você saiu da faculdade, do que você fez por tanto tempo, o que que esse toque da integrativa te fez enxergar diferente no paciente, meu amigo? Na verdade, mudou minha vida, né, Dias? Porque durante muitos anos, tá? Aqui em Porto Alegre nós temos um grande hospital que se chama Santa Casa de Misericórdia. Durante muitos anos eu fui urologista raiz, assim, aqueles que trabalhava de dia para operar de noite, para fazer muitos cálculos. Eu sou especialista em endurologia, opero muito ainda, mas Sim. durante muitos anos fui um urologista que atendia todos os convênios, tinha 3, 4 consultórios, atendia 2, 3 cidades e operava câncer, operava muito cálculo, operei muitos pacientes na minha vida e era o médico que mais operava na Santa Casa durante muitos e muitos e muitos anos. Porque operava todos os convênios, enfim. E aquilo começou a me mostrar que eu estava num círculo, uma rodinha de rato, e que eu não conseguia, na verdade, tratar as pessoas. Eu tirava a dor, eu melhorava, eu tratava um câncer, mas as causas do problema, por exemplo, eu tinha pacientes que eu já tirei 10 vezes cálculo, porque ele fazia cálculo, e fazia cálculo, e fazia cálculo, e fazia cálculo. Você fala, pô, mas peraí, tem alguma coisa metabólica. A gente tentava, de uma forma mais superficial, trabalhar essas questões metabólicas. E nisso eu me apaixonei, né, pela, não sei se é medicina integrativa, é medicina, na verdade. Né? Medicina. A medicina da saúde, a medicina de entender por que, que nós ficamos doentes. Né? E, na verdade, é voltar à origem da medicina. É uma coisa meio óbvia até, é uma coisa de estudar fisiologia, né? Ver o que, que o ser humano fez de errado, porque entender um pouquinho os interesses da indústria por trás de determinadas situações, né? E é tão bonito porque tu consegue realmente mudar a vida das pessoas. E eu me apaixonei tanto por isso que eu fechei todos os meus consultórios, né? E resolvi abrir uma clínica que é especializada em ver os pacientes dessa forma integral, de fazer a medicina terapêutica, mas também de ter esse foco na medicina preventiva. Então, nós temos, tu tens também, mas nós temos que olhar para a parte da nutrição como uma questão primordial. Então, nós temos nutricionistas, nós temos preparadores físicos, e nós temos médicos das mais diferentes especialidades com essa mesma visão aqui na clínica. E aqui no Instituto Burman Bastos, a gente linka toda essa questão de saúde preventiva, né, de medicina da saúde, de medicina terapêutica também, mas linkamos isso com soluções das mais variadas em estética, que é a paixão da minha esposa, com todas as tecnologias que nós dispomos, enfim, essa questão da autoestima, do bem-estar, que também tem um papel importante na saúde. Mas, enfim, é isso que a medicina integrativa, ou a medicina da saúde, ou a medicina, né, me fez mudar muito nessa minha trajetória aí. Pô, sou cirurgião geral, sou urologista, tenho mestrado, sabe? Foi uma trajetória de muitos e muitos anos, de várias formações de pós-graduações, enfim, de MBA. E aí a gente foi mudando, né? E foi vendo essa questão, cada vez estudando mais, se aprofundando mais. E realmente é uma paixão isso hoje, porque a gente consegue mudar a vida das pessoas. Né? Cara, muito legal, assim. Eu fugi um pouquinho do tema, porque, assim, eu já fiz live, recebi aqui no meu curso de injetáveis um amigo nosso da ginecologia, que ele, eu sei lá, está com 50 e poucos anos, foi presidente da Sociedade de GO no estado dele,
carreira formada naquilo ali, e ele me deu um relato muito parecido com o seu. Ele, associando o que você falou da litíase aí, do paciente, né, repetindo cirurgia por causa de pedra nos rins, ele falou, diz, eu operava a mulher com endometriose, daí eu chegava a operar, aparece a endometriose e opera, aparece e opera. De ter feito 6 cirurgias na mesma mulher e ter pensado assim, tem alguma coisa de errado, tem que ter uma forma de tratar diferente, e que também se encantou por isso. Então eu acho muito legal quando alguém, como vocês, que fizeram uma carreira tão bem construída dentro de uma área específica e depois começam a ter essa visão, que eu também não gosto do termo, tá? Eu sei que é o termo da moda integrativa, eu falo que eu fiz a ortomolecular, mas enfim, é tudo medicina. Eu, no sábado, eu fui dar uma aulinha aqui sobre essa área, essa visão da integrativa em doença neurodegenerativa, só com livros dentro da cadeira básica de medicina. Então, com Guyton, com Robbins, com o tratado de neurologia. Então, só para poder linkar isso aí. Voltando ao nosso tema, nosso amigo Dr. Stephanie, colega médico também, Stephanie, um grande abraço. Ele está perguntando e eu queria saber qual a sua experiência, se você tem, com fitoterápico trazendo algum resultado para melhora da testosterona. O que você tem aí? Você tem experiência, não tem? Eu tenho experiência, tá? E os resultados são pobres. Os resultados são realmente pobres com fitoterápicos, tá? As mudanças de estilo de vida, uma nutrição adequada, redução da hiperinsulinemia, por exemplo, ela tem um papel muito mais importante do que fitoterápicos. Né? Mas existem outras classes de medicamentos que podem estimular, né, a produção natural de testosterona, né? O citrato de clomifeno, por exemplo, tamoxifeno. A gente tem experiência com o uso desse tipo de medicamentos que estimulam a produção, né, mimetizam a ação hormonal, por exemplo, do LH, né, e vão estimular o testículo a produzir testosterona e a espermatogênese também. Então, realmente, assim, os fitoterápicos têm um pequeno papel como pré-hormonais, a maca peruana, o sal palmeto, o tribulus terrestres, né? Existem alguns trabalhos mostrando algum benefício, mas na prática mesmo, sinceramente... A gente vê pouca coisa. Eu acho o resultado pífio. Existem outras medidas que podem ser tomadas que são muito mais concretas e com muito melhor resultado do que utilizar. Não tem problema nenhum usar, mas eu acho os resultados fracos. Você tocou aí nesse ponto que muita gente acha também que sempre que a testosterona estiver baixa a gente vai usar o próprio hormônio, só que há situações como, por exemplo, né, da pessoa que está querendo engravidar, que precisa aumentar com espermatogênese que não está legal, onde muitas vezes a própria urologia está aí para isso, para trabalhar, tem protocolos específicos para estimular. Só que também, assim, o que eu comecei a ver? Eu recebi um representante outro dia de laboratório específico, eles raramente vêm me visitar porque 95% do que eu trabalho é manipulado. E aí ele veio falar sobre a importância dos antioxidantes para aquele cara que quer melhorar a espermatogênese, que não está conseguindo, mas assim, com zinco, com enzima Q10, do que a gente já fala antes, e em doses muito, muito baixas, né? Mas me chamou a atenção e eu achei muito interessante, porque o próprio laboratório já está enxergando essa mudança de visão. Como ele quer faturar, ele quer ganhar dinheiro, ele está começando a perceber isso, né? Que não adianta só dar um remédio. Já temos medicamento para melhorar a espermatogênese com a coenzima Q10, já existe isso, né? Com zinco e coenzima Q10. Já existe medicamento com coenzima Q10 junto das estatinas, ou seja, tudo que era negado, né, na verdade acaba, né, a verdade prevalece no final das contas, né? Mas, enfim, realmente, assim, os antioxidantes têm um papel importantíssimo. Por quê? Porque, principalmente na espermatogênese, tá? Não na produção hormonal de testosterona também, tá? Mas porque o estresse oxidativo, ele afeta, enfim, tudo. Na questão da ereção tem um papel importantíssimo. Produção de óxido nítrico, enfim. Mas na espermatogênese, então, aonde é um tecido que é altamente energético, o espermatozoide, ele tem
centenas, milhares de mitocôndrias, né? Ele precisa sair a 1000 ali, né? E isso gera muito estresse oxidativo. E qualquer estresse oxidativo afeta muito a espermatogênese, né? Ele é um tecido muito delicado. Por exemplo, a obesidade, tá? A obesidade, aquele calor que ocorre devido ao acúmulo de gordura próximo do testículo, né? E aquele testículo que acaba embutido na gordura, aquela pessoa que tem a bolsa escrotal mais embutida na gordura, a gente sabe que para a espermatogênese ser adequada, nós precisamos ter em torno de 1 grau e meio da temperatura abaixo da temperatura corporal. Por isso que o homem tem uma bolsa para fora do corpo, né? Porque o testículo tem que funcionar uma temperatura mais baixa. Então, se tratando a própria obesidade, se reduzindo a hiperinsulinemia, o hiperinsulinismo atua de maneira muito importante, né? A gente consegue melhorar, então, tanto a espermatogênese quanto a produção de testosterona pelo testículo, que é o principal órgão produtor de testosterona. Fizeram uma pergunta lá no comecinho, daqui a pouco eu vou comentar sobre o que o Dr. Lucas colocou aí, que é bem interessante e algo que a gente estava conversando aqui um pouquinho, que eu te perguntei antes da live. Lá no inicinho da live, alguém perguntou, e quando usa testosterona, a gente voltando ao tema libido, ereção e tudo, e não apresentou melhora? Qual que é a conduta? Primeiro de separar, né? Libido de ereção, como você já disse. Mas fez quando ali... não melhora... Tá, pode falar. Quando não melhora, não era a testosterona o problema, né? Se o paciente está com hipogonadismo, recebeu testosterona e não melhorou, tem que procurar essas outras causas todas que a gente falou, porque não era a testosterona o problema, é óbvio, né? Agora, tem uma coisa que acontece muito, Dias, que eu pego muito aqui. A gurizada aí vai para academia e o professor vai lá e prescreve hormônio, né? E prescreve hormônios inadequados, tá? Derivados do DHT, muitas vezes. Vou citar alguns: a nandrolona, estanozolol, tá? A oxandrolona, né? E esses hormônios, eles não são testosterona. Eles não, embora eles não sejam testosterona, eles têm a capacidade de bloquear o eixo. E muitas vezes essas pessoas acabam usando isoladamente esses hormônios e a sua testosterona baixa muito. Então ele usa a nandrolona, fica fortão lá, né, inchadinho, né, usa um dequinha e tal, tudo certo, né? E a testosterona vai lá pro chão. E aí o cara brocha, ou fica sem libido, sem vontade, não, mas o que está acontecendo e tal. E aí vai olhar, foi isso que aconteceu, né? Então, isso pega muito também. Então tem que ser feito, né, quando tem indicação, né? E se for feito por questões estéticas, não adianta hipocrisia, costuma ser feito, né? Sim. Tem que ser feito, bem feito, entendeu? Porque senão dá problema mesmo, entendeu? Então... Isso aí, por mim, assim, isso. problema nenhum. Quem acompanha aqui, quem já me escuta em live, eu não sei se eu já te passei isso, mas eu sempre faço uma associação com o uso de hormônio para estética, que, claro que tudo tem que ser controlado, tem que saber quem vai fazer, como que vai ser feito, e principalmente, eu falo que para você saber prescrever algo, você tem que saber tratar e cuidar da complicação daquele algo. Então, quando eu vou falar sobre hormônio na questão estética, eu falo, olha, a gente não vê ninguém criticar o dermato que está passando um Roacutan, que é para acne, que é uma questão estética. Só que a gente como médico, né, Fernando, a gente vai orientar o paciente dos riscos, benefícios, a gente tem um limite para poder trabalhar, a gente tem uma forma de modular, de equilibrar isso, e claro, sabendo tratar o pós se tiver uma necessidade do que o povo aí fora faz de TPC, né, que eles chamam a TPC. Agora, eu já peguei paciente que tinha feito... Vou te dar outro exemplo. Pode falar. Dar outro exemplo para te falar.
a crítica é que está dando hormônio por uma pessoa sadia, né? Essa é a crítica, Sim. né? Tudo bem. O cara fazer uma cirurgia bariátrica, né? Cortar, mutilar o intestino da pessoa, né? Ok, não tem problema nenhum. Para a pessoa emagrecer, não tem problema nenhum. O cara... outro exemplo. Quantas pessoas que não reconhecem, quantas mulheres que não se reconhecem como mulheres, que são saudáveis e que querem mudar de sexo, fazer reposição hormonal, tá ok, daí para ficar parecido com caracteres masculinos, aí não tem problema. Então tem essa discussão ética, né, que a estética, né, teoricamente tem essa questão ética que está envolvida. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser abordada, enfim. Não é o tema da nossa live, mas... Sim, mas só para deixar essa observação, porque nesta área específica, né, quando a gente fala em estética associada a hormônio, talvez o grande problema seja a forma que é feita há anos, né? Eu já peguei paciente com a testosterona de 20, 22 no consultório, por ter feito esse uso, esse ciclo em doses muito altas e de forma errada. Agora, deixa eu só puxar que o Dr. Lucas falou de um ponto aqui que eu gosto muito, que ele viu um trabalho sobre a coenzima Q10 oral, mostrando que a absorção é muito ruim e que ele só faz intramuscular. Lucas, eu vou pedir experiência depois do Fernando, mas eu vou te dar o meu relato. Eu trabalho com essa área há 12 anos. Somente nos últimos 4 anos que eu trabalho com injetáveis, tenho uma boa experiência, tanto que esse ano eu montei um curso de injetável e tudo, fui muito feliz. Fiquei muito feliz com o resultado do curso, mas eu já tive excelentes resultados e ainda trabalho muito com a coenzima Q10 via oral. Hoje em dia, sem conflito de interesse nenhum, tem uma substância, fica a dica, que é o Maxolve. Maxolve é uma coenzima Q10 em gota, que a absorção, a biodisponibilidade é melhor. Mas, infelizmente, é isso. Claro que se a gente puder trabalhar em todo mundo injetável, tendo a necessidade, eu sou apaixonado, falei com a paciente hoje, eu não tomo coenzima Q10 em casa, eu tomo porque eu tenho facilidade de fazer no meu consultório. Mas nem todo paciente tem essa possibilidade. Um exemplo bem típico disso para mim é a cúrcuma, que a absorção também é péssima, mas nós temos que fazer quando há necessidade. Se o paciente tiver como fazer injetável, não estou discordando de você, só estou falando que tem as situações que você não vai deixar de tratar o paciente se ele não puder fazer injetável. E você me contou aí que você está trabalhando muito com esses injetáveis. Onde que eles entram no nosso tema aí, Fernando? A gente falando sobre libido, eu queria te perguntar sobre os inibidores da fosfodiesterase, quando que eles entram no tratamento, sobre estimular o óxido nítrico, tudo isso. Diz assim, ó, eu uso injetáveis intramusculares aqui hoje na clínica, tá? Eu não uso injetáveis, eu achei que tinha me perguntado sobre implante, eu estava conversando no WhatsApp. Tinha me perguntado sobre implante. Também, eu uso muito. Também. Eu uso injetáveis intramusculares. Eu não tenho aqui na clínica estrutura para fazer injetáveis intravenosos, tá? Então eu tenho uma experiência boa, já fiz vários cursos. Eu acho que é maravilhoso injetável, porque a biodisponibilidade é muito melhor, né? Então, às vezes tu ficar tomando 500 cápsulas, tu vai lá e faz uma vez por semana, né, uma dose e melhora, né? Eu acho que isso aí agora, com os dermatos usando direto, como estão usando aí, vai pacificar isso aí, entendeu? Pode ficar tranquilo. Sim. Se os dermatos pegando isso, os injetáveis, isso aí vai ficar pacificado, porque vai ser estímulo de colágeno, vai ser, enfim, várias questões boas, né? Então, acho que vai ser muito tranquilo. Mas eu acho que é uma ótima alternativa. Por exemplo, vitamina D, quando o paciente está com aquela deficiência, né, muito pronunciada, vitaminas do complexo B, PQQ, enfim, ácido alfa-lipóico, né? Tem muitas utilizações maravilhosas aí para os injetáveis aí. Tu é professor disso aí, né, Júnior? Tu é um cara especialista nisso. Qualquer hora eu vou fazer um curso contigo aí. Cara, a hora que quiser. Mas já que você tocou no assunto, me fala então do seu contato com implante, sua experiência, o que você acha disso aí? O que você me diz sobre os implantes hormonais? Existem várias
formas de a gente administrar hormônios, né? Existem várias formas. Em especial, a forma transdérmica, né? Quando a gente vai, então, indicar reposição hormonal, a gente vai indicar a forma transdérmica, podemos indicar a forma intramuscular, né? Podemos indicar a fórmula sublingual, oral, Sim. cada vez menos, né? Se indica muito pouco. E uma forma maravilhosa de se utilizar hormônios é através de implantes. Por quê? Porque a liberação é contínua, a liberação é programada, né? Não sofre primeira passagem pelo fígado, ou seja, não tem aquele dano hepático que os remédios orais, por exemplo, vão ter. Tu consegue utilizar a molécula idêntica à molécula natural, né? Tu não precisa ligar ela num éster, né? Então, ela é mais... a gente consegue ter mais previsibilidade da ação dos hormônios. Então, eu acho maravilhoso, né, a utilização, além da comodidade posológica, por ser hormônios que são utilizados a cada 6 meses ou a cada ano, né? Então, a gente utiliza muito aqui. A minha esposa, por exemplo, que acabou de comentar, ela é fã do implante hormonal, ela tem implante de gestrinona, testosterona que eu coloquei nela, ela adora, né? Mudou a vida dela. Então, estrogênio também. Então, é uma ótima opção para fazer uma reposição hormonal, né? Cada um com as suas indicações, bem orientado, com um profissional habilitado. Eu acho uma ótima alternativa. Você tocou num ponto aí, tá falando da sua esposa, que eu vejo também se repetindo nos colegas, né? Você falou assim, essa visão, essa mudança da medicina da saúde, da integrativa, seja o que for, mudou minha vida. E eu vejo que muda para nós de duas formas, né? Primeiro que, como profissional, traz qualidade de vida, traz uma visão diferente da medicina, uma visão muito diferente do paciente, uma abordagem muito diferente. E é algo que a gente confia e gosta tanto que a gente quer fazer dentro de casa, né? Minha esposa também usou por 3 anos implante. Ano passado, vamos segurar a mão que a gente quer arrumar outro bacuri aí. Aí veio a Manuela, agora a gente já está contando o tempo para poder colocar de novo. Então acaba que a gente quer replicar aquilo que a gente aprende e que sabe que dá resultado, que é seguro, na maioria das vezes. E por falar em ser seguro, a gente está falando de testosterona mais especificamente. Quais seriam os cuidados maiores, as contraindicações? E eu vou te fazer a pergunta clássica que eu fiz na primeira live para um urologista, com a competência que você tem. A relação de testosterona, e a gente está falando de saúde masculina, e câncer de próstata, que é o que mais chega ao consultório. Bom, vamos começar por essa última questão. Vários estudos mostrando que, na verdade, a deficiência de testosterona, ou seja, o hipogonadismo, está relacionado com tumores de próstata mais agressivos. Ou seja, né, pacientes com deficiência de testosterona têm, né, mais um motivo para fazer essa reposição, além de todos os sintomas relacionados à deficiência de testosterona, que não são somente sintomas sexuais, né? Nós temos inúmeros sintomas relacionados à deficiência de testosterona, né? Desde a perda do aumento da gordura corporal, perda de massa muscular, perda de massa óssea, né? Perda de pelos, apatia, perda de colágeno na pele, da sustentação da pele, enfim, várias questões relacionadas à alteração do colesterol, dores articulares, insônia, depressão, enfim, resistência à insulina. A questão do câncer de próstata específico, nós sabemos que não tem nenhuma relação com o câncer de próstata. O que acontece é que depois de um diagnóstico, o paciente deve ser bem avaliado para saber se ele não tem câncer de próstata. Porque se ele tem câncer de próstata, aí, embora existam controvérsias, né? Existem vários estudos ainda inconclusivos a respeito disso, mas ainda é, né, contraindicado a utilização de testosterona para quem tem câncer de próstata. Mas a testosterona não causa câncer de próstata. Tá? Então, quanto a isso,
não tem grandes problemas. Agora, existem efeitos colaterais que são relacionados a dose, tempo de utilização do hormônio. Como todo medicamento, existem efeitos colaterais. E quais são os principais que devem ser cuidados? Primeiro, se o homem deseja ter filhos ainda, você não vai ficar usando testosterona indefinidamente por um longo período de tempo, porque vai causar uma atrofia, né? E pode sim ter dificuldade para que aquele ciclo, né, o seu eixo hormonal volte a funcionar, pode demorar. Muitas vezes a mulher já está mais velha também, já tem mais dificuldade para engravidar, então tem que ter cuidado nisso, tá? Raramente isso é irreversível, raramente pode acontecer. Então tem que ter cuidado com quem deseja ainda ter filhos, porque afeta a espermatogênese. As outras questões, se esse paciente tem apneia muito pronunciada, né, o ideal é tratar a apneia antes, ou seja, emagrecer o paciente, né, tratar a apneia e depois usar a testosterona, porque tem alguns estudos que demonstram que talvez a testosterona possa piorar a apneia. Além disso, questão relacionada ao cabelo. Como a testosterona se converte em DHT, se a pessoa tem tendência a perder cabelo, o que a testosterona, a reposição, a suplementação de testosterona vai fazer é que essa pessoa perca cabelo de forma mais precoce. Então, tem que ter um controle sobre isso, tem que usar medicamento, se a pessoa usa continuamente, para proteger o cabelo, mas vai cair mais cedo o cabelo. Não tem como fugir disso, tá? Outras questões, oleosidade da pele, acne, todos sintomas que podem ser controlados, tá? No mais, né, se o paciente tem uma doença cardiovascular grave, se o paciente tem uma trombofilia, uma alteração na coagulação do sangue, esse paciente deve procurar, né, o médico, no caso, que estiver fazendo a avaliação, deve ser avaliado por um cardiologista habilitado, né? Eu gosto sempre de ter um cardiologista do meu lado, de pedir uma avaliação do risco cardiovascular. Não que a testosterona vá causar problema, mas é que qualquer problema que o paciente tenha, vão dizer que foi culpa da testosterona, tá? Então eu gosto sempre de ter esse suporte para ficar tranquilo, né? Para o paciente ficar tranquilo, porque realmente, na verdade, o que a gente vê é que todos os marcadores de risco cardiovascular acabam melhorando com a reposição de testosterona. Melhora a resistência à insulina, emagrece os pacientes, ou seja, melhora a massa muscular, aumenta o metabolismo, reduz a massa de gordura, melhora a condição física dos pacientes, melhora a angina, melhora as condições cardiovasculares na grande maioria das vezes, né? Então, esse é a parte boa da testosterona. Melhora a massa óssea, diminui a chance de fraturas, né? Diminui, então... Pode falar. Não, o problema dela é aquela questão sempre do excesso e do preconceito que as pessoas tinham, até pelo uso indiscriminado e errado que sempre teve aí nos últimos 30, 40 anos pela estética, né? Você está trazendo só benefícios, só benefício. Porque o que tem de colateral é tudo relativamente muito fácil de controlar. A própria questão de queda de cabelo, assim, é algo que a gente vai conversar com o paciente, até que ponto ele quer correr esse risco ou não, até que ponto ele quer tratar. E eu não sei eu ir com você, mas eu às vezes chego para o paciente e falo, ó, tem momento que a gente como médico pode até sugerir um tratamento, tem momento que é indicação. Aquele paciente que está realmente com a testo baixa, precisando emagrecer, tem uma sarcopenia, eu tenho uma facilidade aqui, assim, tem um lugar aqui que eu atendo fora do meu consultório, que eu atendo idoso. E é um lugar de gente muito simples. É um asilo que vai uma vez por mês. Eu falo lá, é bom que ninguém discute. Então pega lá quem realmente está precisando. O paciente de 80 anos com uma sarcopenia, e aí está precisando daquilo que a molecada quer tomar, que é testosterona e proteína, né? Só que para poder corrigir a sarcopenia, melhorar a parte cardiovascular. Mas ali ninguém me xinga que está prescrevendo hormônio, porque ali é tranquilo, ele só agradece. Mas
você falou essa questão dos efeitos todos da testosterona e, voltando, me fala um pouquinho da importância dos medicamentos inibidores da fosfodiesterase lá, tão polêmicos. Vamos lá. Peraí. Então, vou mostrar, só deixa eu mostrar aqui, então, ó, que estudos não faltam, ó, do impacto da testosterona no diabetes, no tratamento do diabetes tipo 2, da síndrome metabólica, né, do risco cardiovascular, né, em diversas revisões mostrando que a testosterona não aumenta o risco, pelo contrário, pode reduzir, né. No peso, na questão do controle do peso, testosterona melhora a composição física dos pacientes, melhora a resistência à insulina, né? Questão que eu falei no início da live, o sono, os efeitos da restrição do sono na produção da testosterona. Em homens jovens, cai até 20% da produção de testosterona se o paciente dorme 5 noites mal dormidas, né? Até dei um print nesse aí, tá? Eu te mando todos depois. Eu peguei alguns artiguinhos agora de tarde aqui. Efeito do exercício na produção dos hormônios anabólicos, entre eles a testosterona, o GH, enfim, o fator de crescimento, insulina. Vários estudos e vários estudos mostrando, então, esse papel benéfico da testosterona, né? Ótimo. Essas questões aí. Aqui, deixa eu te... Isso. Não, mas eu queria que... foi uma pergunta que várias pessoas fizeram e eu estava esquecendo, a Cláudia acabou de colocar, já que a gente falou de câncer e tudo, com relação à hiperplasia. Depois a gente fala que inibidor aí todo mundo já meio que conhece. Hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática não é uma contraindicação. Não é uma contraindicação para o uso de reposição de testosterona, tá? Não costuma dar nenhum problema, tá? Não... Existem vários estudos mostrando que pode aumentar um pouquinho o PSA, né, mas não costuma dar nenhum tipo de efeito de retenção urinária ou redução do fluxo urinário, né? Então, não é uma contraindicação a hiperplasia prostática para reposição de testosterona. Se os guidelines deixam bem claro ali, não é uma contraindicação. Tá? Alguns estudos já mostraram que pode piorar um pouco a hiperplasia, mas a grande maioria dos estudos não corrobora com esses achados aí. Certo. Deixa eu só tocar num ponto aqui, que você falou que gosta de ter um cardio do lado. Como eu comecei já há um bom tempo, eu posso considerar um bom tempo nessa área, eu lembro do Arthur, no primeiro curso que eu fiz com ele, em 2009, falando assim, olha, prepare, ainda mais eu que sou do interior, para tomar as porradas, principalmente de colegas. E eu posso falar que hoje em dia isso mudou muito. Você me fez lembrar, falou da hiperplasia, de um paciente em especial que eu já reponho testo nele há uns 2 anos. A gente já fez via intramuscular, já fez via implante. E há alguns meses ele apresentou uma hiperplasia e fez a ultrassonografia e tudo. A gente sempre fazia o acompanhamento. Passou para o urologista, eu já fiquei esperando, né? Isso é esse monte de porcaria que você está usando. E, para minha surpresa, não veio essa opinião. O colega, porque muitas vezes eu tomo essas porradas, o colega falou, olha, não tem a ver com o seu uso da testosterona, explicou, conversou, pediu para segurar um pouquinho, até para não confundir muito o tratamento, e a gente segurou, realizei nele outros tratamentos, melhorou junto com o que ele deveria ter feito e fez lá com o urologista. Então, assim, hoje eu procuro, e eu posso falar que tenho um contato muito legal com outros colegas, e muito em função do que esse colega, o doutor Elvídio, do que você, o cardiologista que eu falei que é aqui da região, estão fazendo, que é abrir essa visão, entendeu? Vir conversar, porque você vindo conversar aqui, quem me acompanha, quem te acompanha, quem está aqui junto com a gente vai falar, poxa, eles estão falando do mesmo assunto, da mesma forma, então aquela história de falar que estatina é para todo mundo e que testosterona é bomba, não é bem isso, e as coisas já estão começando a mudar. Mas era só para pôr um asterisco nisso aí. Daqui a pouco eu já vou deixar ele descansar. Mas então mata pra gente aí nesses medicamentos, no Tadalafil, Sildenafil da vida aí, que o povo usa até de forma recreativa. Bom, o que acontece, né? Esse foi o grande revolução, né,
da sexualidade masculina nos últimos anos, né? Até então, os medicamentos que funcionavam realmente eram os medicamentos injetáveis, tá? E aí, quando surgiram esses inibidores da fosfodiesterase, o que eles fazem? Qual é o mecanismo de ação dos inibidores da fosfodiesterase? Tá? Eles atuam, tá, dentro do nosso corpo cavernoso, nas nossas células da musculatura lisa do corpo cavernoso, tá? Fazendo com que não seja degradado o GMP cíclico. Ou seja, em suma, deixando mais GMP cíclico, mais óxido nítrico, mais vasodilatação. Tá? E isso contrapõe a ação de um estímulo adrenérgico que pode estar acontecendo, que é um estímulo vasoconstritor. Então, através da ação da acetilcolina, através de uma ação parasimpática, que é o que a gente precisa para ter uma boa relação, que é um estado de relaxamento, esses medicamentos inibidores da fosfodiesterase tipo 5, eles propiciam, então, com que haja um predomínio de vasodilatação, né? E esse predomínio de vasodilatação melhora a ereção até em quem não tem problema. E muito em quem tem disfunção erétil leve a moderada. E muito em quem é diabético, e muito em quem já tem essas questões relacionadas à disfunção erétil, principalmente orgânica, mas também de causas emocionais. Porque tu sabe, Dias, que a disfunção erétil, muitas vezes, ela pode ser o primeiro sinal de uma doença cardiovascular, de uma doença aterosclerótica em outras partes do corpo. Muitas vezes, a disfunção erétil pode ser um sinal de outros problemas que estão acontecendo no organismo. Então, eles têm esse papel muito importante. E muitas vezes, por serem utilizados de forma recreativa, acabam se tornando uma muleta e um problema. Acaba havendo uma dependência emocional do remédio, não química, emocional. Né? E isso muitas vezes gera um problema. Mas, enfim, são remédios que a gente utiliza muito e que funcionam super bem, né? E são a primeira linha de tratamento para disfunção erétil, ainda hoje. O que varia entre eles, qual é a diferença entre a sildenafil, que é o Viagra, tadalafila, que é o Cialis, a vardenafila, que é o Levitra, é basicamente a farmacodinâmica desses remédios, ou seja, a duração da ação, a ação deles diante de outros, de alimentos, a sua absorção, tempo de duração, né? Alguns efeitos colaterais diferentes, por exemplo, o Cialis dá mais dor muscular, o Viagra dá mais dor de cabeça, enfim, de acordo com as enzimas que ele acaba bloqueando, porque ele não bloqueia, né, somente uma enzima, assim, especificamente, ele bloqueia mais específico, mas não de uma forma tão isolada, acaba tendo essa diferença de efeitos colaterais. Inclusive hoje, não sei da sua experiência, mas hoje tem até via implantes, né? A Dalacil tem gente que usa implante. Eu, particularmente, ainda não gosto de usar, tá? Porque tem pessoas que não se acertam com o remédio. Eu acho até que tu pode usar depois que tu já testou o oral, assim. Se tu já tem o paciente aceitou bem o oral, já usou. Porque às vezes tem pacientes que têm dor de cabeça, tem pacientes que não precisam daquela dose toda, precisam de uma dosezinha mais baixa, enfim, que gostam de usar sob demanda, tem pessoas que gostam de usar todos os dias. Então, esse efeito, né, que você falou aí sob demanda e no psicológico é algo que quando o paciente tem mais abertura, quando a gente conversa mais com o paciente, às vezes que já está com a gente há mais tempo, a gente escuta muito isso. Doutor, eu gosto de quando eu saio, agora com esse efeito pandemia foi diferente, mas eu já escutei de paciente, mesmo paciente jovem, eu gosto de sair com um remedinho no bolso que eu não vou passar aperto. Por quê? A gente está falando que o álcool não é legal, que tudo isso que interfere. A pessoa está ali à noite, mistura com álcool.
a produção de testosterona. Uma vez eu comentei com um paciente, me corrija se estiver errado, mas há um pico da produção pela manhã. Ele falou, então ao invés de eu levar para jantar, eu tenho que levar para tomar café da manhã, tenho que levar na padaria. Eu falei, olhando pelo efeito fisiológico, seria mais ou menos isso. Então, eu vejo muita gente e que nestas pessoas tem que ser pesquisado, tem que ser conversada essa questão psicológica, às vezes encaminhar, eu imagino, né, para o terapeuta, porque a insegurança que está trazendo essa questão não é uma questão tanto fisiológica, é muito pela insegurança, né? É ansiedade de desempenho, né? No momento que a pessoa Sim, está num estado adrenérgico, ou seja, está com uma circulação maior de adrenalina, o que a adrenalina faz com o teu corpo? Ela vai tirar o sangue ela vai te preparar para uma situação de guerra, assim. O cara viu um assaltante, um leão na frente, vai dilatar a tua pupila, teu sangue vai sair todo da periferia, vai para o teu coração, vai para o teu cérebro, vai para os teus músculos profundos e vai sair da periferia. Então, a ereção vai ser mais difícil, né? Os inibidores da fosfodiesterase 5 bloqueiam essa ação adrenérgica lá nos corpos cavernosos. Então, mesmo diante dessa ansiedade, se ela vai não ser. for tão importante, eles vão funcionar bem. Por isso que a gente, quando tem pacientes com disfunção erétil de ordem emocional, não adianta só tu mandar para o terapeuta, porque o cara vai continuar falhando, entendeu? E cada falha, o cara volta para o fundo do poço. Então, tu tem que dar o remédio e mandar para o terapeuta. E aí ele vai trabalhar as questões emocionais, vai entender, vai tentar diminuir essa ansiedade, mas nesse tratamento ele tem que Precisa estar tendo resolver o boas problema. relações, né? Tem que resolver o problema. Então, é um tratamento combinado. Não, beleza. Amigo, eu acho que era isso. Tudo que eu tinha anotado aqui foi falado. Acho que eu Eu não quero mais. falei demais, né? Não, mas eu Desculpa aí. gosto, cara. Foi muito bom, assim, da outra vez a gente abordou mais, assim, a gente falou mais um pouco sobre câncer, sobre o efeito em doença cardiovascular, diabetes, tudo isso, desmistificando testosterona, e dessa vez abordando mais a saúde sexual mesmo, masculino. Puxei alguns outros pontos aí também. Igual eu te falei, trouxe algumas perguntas, eu nem abri caixinha de pergunta, que, até porque segunda-feira corrida nem dá tempo. Mas alguns pacientes que viram, você vai conversar, pergunta isso, pergunta aquilo, e as minhas anotações. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o tempo é curto aí. Agradeço. Parabéns pelo crescimento que eu venho acompanhando, parabéns pelo trabalho de vocês. E fica aí minha gratidão, meu agradecimento. Vamos conversando. E eu sei que você gosta de vir para a banda. Eu falo banda de cá, que Juiz de Fora, que a gente está perto de Angra, tá? Então, qualquer dia que vier para o canto de cá, avisa um pouquinho antes que a gente combina alguma Maravilha. coisa, viu? Com certeza, meu velho. Foi um prazer falar contigo. Estou sempre à disposição aí. Eu quero fazer esse teu curso aí de injetáveis uma hora dessa aí para me ajudar a montar os protocolos aqui da clínica quando a gente montar. Ah, isso vai ser Beleza? mole, eu tenho certeza. Ó, um abração, Um boa abração noite, aí. ótima Valeu. semana aí. Com Deus, tchau, Tchau. tchau. Falou. Vou fechar aqui.